Que bonito. Ai, 4h17, meu Deus do céu. Solta o hino do Bugre, solta o hino do Guarani, que ontem perdeu para o Botafogo, jogando no Brinco de Ouro, uma derrota inesperada para todos os torcedores. Eu digo para todos os torcedores, se bobear, para que não eram torcedores também, a não ser os torcedores do Botafogo de Ribeirão Preto, porque era contado como vitória. Não que o Botafogo era fava contada, não. É que pelo futebol apresentado pelo Guarani, do jeito que veio com Aliás, o Santos, o Botafogo já tinha a melhor campanha que o Guarani quando a bola rolou. Exatamente. Então, o Guarani, pelo que apresentou frente ao Santos no Brinco de Ouro, frente ao São Paulo no Brinco de Ouro, não vou nem falar os dois jogos fora. Então todo mundo imaginava que o Guarani fosse sair com 3 pontos ontem, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, é o que a gente comentava, era a obrigação do Guarani vencer, né? Para pensar em classificação, para pensar em parte de cima da tabela. Como eu disse, quando a bola rolou, o Botafogo já tinha a melhor campanha que o Guarani, já tinha 5 pontos ganhos, né? O Guarani iniciou o jogo com 4, mas era a obrigação do Bugre. Mas não foi o que aconteceu. E aliás, né, não fosse só a derrota, o Guarani jogou muito mal. Esse foi o grande problema que fez com que o torcedor do Bugre vaiasse o time. Aliás, com uma ênfase muito grande, né? E o foco principal, claro, era o técnico Daniel Paulista. Aí depois, aquela situação que a gente detesta no fim do jogo, lá nas proximidades do Queijo, né, que é o prédio administrativo, o pessoal já soltando rojão, fogos em direção ao prédio administrativo, enfim, é aquela situação que a gente não gosta. Isso porque o ano só está começando. Coisa impressionante, né, mas ficou um clima realmente muito ruim no estádio Brinco de Ouro. Na entrevista coletiva, entre os assuntos citados pelo Daniel Paulista, foi a estratégia que o Guarani havia adotado para essa partida. Bom, primeiro nós montamos uma estratégia de tentar rodar o mais rápido possível a bola para tentar encontrar os espaços na defesa do Botafogo. O Botafogo tem essa característica de ser uma equipe que joga bastante defensiva, com uma linha de 5 atrás, uma linha às vezes com 4 jogadores ou com 3 e 2 jogadores mais avançados. E joga muito em transição, procurando sempre o contra-ataque, em velocidade. Nós alertamos sobre isso, mas infelizmente a gente não se encontrou numa noite feliz, pelo contrário, foi uma noite, como eu já disse, decepcionante. Acho que praticamente nada funcionou dentro do jogo. Haja vista que nós tivemos também um número de chutes, de finalizações ao gol, mas poucas finalizações efetivas com perigo, né? Tivemos pouquíssimas oportunidades claras de gol e isso mostra o quanto a equipe não conseguiu produzir, não conseguiu bloquear os contra-ataques do adversário, haja vista que os 2 gols que sofremos é fruto desse contra-ataque, dessa transição que foi alertado, foi trabalhado, mas infelizmente durante toda a partida a gente não conseguiu se encontrar em todos os setores do campo, pagamos caro por isso e, como eu disse, vamos refletir, vamos analisar, que com certeza a gente tem que rever algumas situações pensando na continuidade da competição. Pensando na continuidade da competição e pensando na continuidade do próprio trabalho, né? O Daniel Paulista, porque ontem já surgiu uma informação de que a diretoria teria feito um contato com o técnico Humberto Louser, que está inclusive disponível no mercado, mas por enquanto nada de oficial, apenas especulações. O Daniel Paulista segue como treinador do Guarani e vai comandar o time para a partida contra o Novo Horizontino no próximo sábado. Jogo esse, Cabela, que o Diogo Matheus e o Vitinho devem estar à disposição, principalmente o Diogo Matheus retornando aí depois de se recuperar da Covid. Para o jogo de sábado será titular. Mais uma vez ontem o Ludic defensivamente deixando a desejar. Pois é, e com essa derrota de ontem, o Guarani entra na zona de rebaixamento, né? O penúltimo colocado, só tem o Novo Horizontino atrás do Guarani, que é o próximo adversário. Exato, porque o Guarani empatado com o São Paulo em número de pontos, só que o Tricolor, que conquistou a primeira vitória dele ontem, né? Contra o Santo André, tem o saldo de -1 e o Guarani saldo -4. Então, por isso, o Bugre
está abaixo do Tricolor na classificação geral. Novo Horizontino é o lanterna com 1 ponto. Com 4 pontos tem o São Paulo, 13º, Água Santa, 14º. E até o Água Santa tem saldo melhor do que o Guarani, que tem -2. Depois o Guarani é o 15º com -4, o Novo Horizontino é o último com 1 ponto. Carlão de Freitas, a gente falava ontem que era obrigação do Guarani, o Pio já até citou no começo da fala dele aqui a respeito dessa obrigação. E a obrigação não porque o Botafogo é um time ruim, não é isso não, um time fraco, um time frágil, não. E eu dou a mão palmatória aqui porque eu falei lá atrás que o Botafogo seria o saco de pancada. Mordi minha língua. Ganhou do Santos lá e não é do Guarani aqui. Mas ô Cabelo, eu entendo quando você fala a obrigação de vencer o Botafogo, porque eu creio que na projeção, todos os times, todas as comissões, elas fazem a projeção pro campeonato. Ó, aqui dá pra gente pegar um pontinho, aqui dá pra vencer, esse a gente perde. E na projeção do Guarani, eu tenho certeza que está lá, vitória sobre o Botafogo. Talvez na projeção do Guarani não estivesse vitória sobre o São Paulo, né? Um empatezinho e tal. Então o campeonato é assim, nos tempos do saudoso Vadão, aliás, que saudade, né? Ainda mais chegando aí uma semana de derby, mas o Vadão tinha ali a situação da mini-meta, excluir o derby. Então o futebol é feito disso. E na projeção, com todo respeito ao Botafogo, o Leandro Zaga é um parceiraço nosso e um garoto, mas que vai fazer muito sucesso, já está fazendo na carreira e vai conduzir o Botafogo a uma boa situação dentro do Paulistão, mas na projeção do Guarani, com certeza estava lá uma vitória sobre o Botafogo. E isso não aconteceu, e o Pio tocou num assunto que deixa o torcedor mais enfurecido. A derrota, claro que ela dá um baque. Agora, a maneira como o Guarani perdeu. O Guarani perdeu cadê aqui o menino David? Ele fez 1 ou 2 defesas mais complicadas. Fora isso, apenas saída de bola e tal. Aí você olha lá na posse de bola, o Guarani teve quase 80%, 77%, 78% de posse de bola, não aconteceu nada. E isso que é mais perigoso. Fora os erros de posicionamento, os erros de um time que se mostrou desorganizado, e há muito tempo a gente fala num Guarani organizado, num Guarani certinho, num Guarani que você sabe a escalação, e isso não aconteceu nos 3 compartimentos. A gente comentava em off aqui, o segundo gol do Guarani... ele precisa ser reprisado na palestra pra rapaziada, assim, como não se defender. Né? Porque ali foi um conjunto de erros. Primeiro, o Darlan sai pra cobrir o Matheus Pereira, que foi embora, sumiu. O Botafogo explorou aquele setor. Aí depois o Darlan vem e passa vergonha. Nisso, o Kozlinski já tá saindo de uma maneira atabalhoada. Você que costuma bater as suas peladinhas no gol, Cabelo, e você sabe, o goleiro sai atabalhoado, a gente falava aqui, ele dá muito espaço. Eu já não saio porque eu não aguento correr. mas já jogou e jogou bem e tem a noção. Então o Kozlinski que vem fazendo um grande campeonato, é a esperança do Guarani depois de tantos goleiros complicados aí, mas ontem ele falhou, ele escancarou a porteira pro Thiago Reis fazer o gol. Então o Kozlinski falhou. O Ludic, mais uma vez, no primeiro gol, ele falha, porque ele vai cobrir o sistema defensivo e larga ali o Jean Vitor que chega pro arremate. Na parte da criação, o Giovanni Augusto, um mero coadjuvante. O Índio completamente perdido. E o Lucão querendo mostrar serviço e saindo pra jogar. Gente, o próprio Lucão deve saber. Fora da área não é a dele. O Lucão sempre foi artilheiro, é um cara que fez um golaço contra o São Paulo e tal, mas o negócio do Lucão é a definição. Ele é o último toque pro gol. Ele não tem que ficar lá. E a bola bateu na canela. Foi um terror. Júlio César jogou mal também, ou seja, foi um Guarani que há muito tempo eu não via. Um Guarani desesperado que sentiu, o Daniel até fala na entrevista, que sentiu o primeiro gol, e não era pra ter sentido, claro, tem aqueles 5, 10 minutos depois, mas depois você tem que recompor, como foi contra o Santos. Então isso deixou a torcida preocupada, a desorganização do Guarani gerou também, depois do jogo, muita discussão com relação a Humberto Louser, cai o Daniel ou não cai, ou seja, o remédio pro Guarani agora não tem jeito, é vencer o Novo Horizontino. Para pelo menos jogar um pouco de água nessa fervura, para o Daniel Paulista ter uma semana para trabalhar para um jogo importante e para espantar o fantasma do Humberto Lousa. Agora, se empatar, dependendo das circunstâncias, ou se perder, meu amigo,
a semana que vem começa com um novo nome na comissão técnica. Eu acho interessante, viu, Carlão, Pio, todos que estão acompanhando, como é que um time pode mudar tanto de um jogo para o outro. E é engraçado, a gente fala em equilíbrio na competição, e o Guarani está tendo um equilíbrio positivo de um lado e negativo do outro. Contra as grandes equipes, a gente já falou aqui como é jogar contra um time grande, mas o Guarani está tendo um bom comportamento, né? Ele pegou 4 pontos, aliás, os 4 pontos da campanha, né? 3 contra o São Paulo e 1 contra o Santos. Agora, contra o Bragantino, perdeu, mas encarou. Beleza, e o gol do Bragantino saiu na individualidade. Agora, contra o Mirassol e contra o Botafogo, sumiu. Principalmente contra o Botafogo, que era um adversário vencível, e o Mirassol, apesar do bom momento, mas dava pra ter encarado, a atuação foi um terror, foi um desastre, inoperante. Então isso que assusta, né? Porque se você faz um jogo ruim, gente, acontece, é normal. Agora, foram altos e baixos. Mas foi um pico. Extremos. Exatamente. Extremos. Assusta. Eu falei, como que pode mudar tanto? Maravilhoso contra o São Paulo e bom contra o Bragantino, mantendo ali. E aí despenca com o Mirassol. Aí vai lá em cima de novo com o Santos e despenca com o Botafogo. É uma oscilação gigantesca. Nossa, né? E agora entra naquela situação. E a gente fala muito em off aqui. É um programa, né? Fora do ar também a gente faz um programa aqui. E rebaixamento não passa, pelo menos pela minha cabeça, nem na cabeça do torcedor. O Guarani não tem time pra ficar onde está. Só que agora vai jogar contra o Novo Horizontino, ele vai entrar lá no Jorge Ismael de Biasi em posição de rebaixamento contra o pior time do Campeonato Paulista que precisa vencer. Ou seja, já entra numa situação desconfortável, né? Exato. E o Novo Horizontino que já vem agora com um pensamento de treinador novo. Ele já vem com um trabalho novo que começa a ser feito, né? Quem que é? O Al? Alan Al? Não, né? O Alan Al tá pra praticamente e um detalhe, independente acertado. do resultado, do placar do jogo, o Guarani se torna lanterna. É isso, porque o Novo Horizontino vai a 4 pontos vencendo. Só que ele tem saldo... Menos 7. Mas o Guarani tem menos 4. Se ele fizer 2-0... 2-0, o Guarani vai pra menos 6, ele vai pra menos 5. 2-0 no Novo Horizontino deixa o Guarani na lanterna da competição. Então, aí já é um jogo em que entra o fator psicológico. É um jogo que você já fica preocupado, já fica com o medo de perder. Porque uma coisa é você enfileirar 3, 4 vitórias, aí você não fica com medo de perder. Pode perder que não vai interferir. Agora, a derrota interfere numa continuidade, não só a continuidade do trabalho do Daniel, mas a continuidade no campeonato. É uma semana difícil, tem o maior rival pela frente, ou seja, vai ser um turbilhão psicológico pro Guarani muito complicado. Por isso eu acho que só a vitória vai ser o remédio para um bom momento voltar e pro Daniel tocar o trabalho. 4h29, a gente tá perto de fechar esse bloco aqui. O Guarani joga com o Novo Horizontino lá, depois joga fora com o Ituano e depois tem o derby. Então, só isso. Ituano. O Ituano não tá. O Ituano é um bom time. E aí, se você faz uma vitória contra o Botafogo, o Guarani entrou com 4 pontos. Então você tem 7, por exemplo, né? Uma vitória. Aí você vai para Novo Horizonte tranquilo e podendo explorar esse nervosismo do Novo Horizontino. Então você tem possibilidade de conquistar pontos. Nem que você descarte em Itu ou pega ponto, que o Guarani já venceu lá, você vem para um clássico mais tranquilo. Ganhar ou perder, aí é consequência, é clássico, aí não tem jeito. Mas o importante é você chegar num clássico tranquilo, num campeonato, e que você pode até ter a margem de perder, porque é um risco, né? 50-50. Claro. Então, esse jogo contra o Botafogo, ele foi meio que crucial pro Guarani. Porque agora ele entra naquela coisa do parafuso. Agora, se vencer em Novo Horizonte, já dá uma amenizada. O Paulo da Chácara da Barra tá dizendo que vocês não falam que está na zona de rebaixamento. Já falamos. É o que a gente tá dizendo aqui. Pode ser lanterna, inclusive. Aí ele manda que o problema é que vocês supervalorizam o Guarani. É um time como tantos que militam no interior. Não, a gente valoriza porque nós estamos aqui em Campinas. Exato. E o time de Campinas a gente valoriza assim como a gente valoriza a Ponte. Exatamente. Tem intervalo, tem repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda